Olá! Vamos para mais uma live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje aborda aí não só as pessoas que estão ligadas diretamente com a gestão de custos, mas também as pessoas que acabam realizando suas obras, né? Que querem ter a gestão de custos da sua obra. Então, o tema de hoje é justamente analisando os custos durante o andamento da obra, quando você já está executando a tua obra. Então, hoje vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre essa parte de controle. Então, não vamos tratar aqui de orçamento hoje, mas sim do controle do orçamento, que são duas coisas diferentes. Então, vamos criar essa conscientização agora sobre o controle que vocês precisam ter em cima de um orçamento, que eu vou mostrar para vocês. Vou acabar comentando nessa live qual é a maneira certa de você avaliar. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como fazer essa avaliação quando a obra já está em andamento, certo? Então, assim, pode ser que muitos não tenham essa sabedoria de fazer o controle de custos de uma obra. Pode ser que aconteça, né? Às vezes, um engenheiro que está lá em obra, ele até pode ter o orçamento, que já é pelo menos um passo, né? Ter o orçamento, mas ele precisa também, na verdade, saber fazer a gestão desse orçamento. Então, assim, pessoal, não é só fazer um orçamento, ainda tem a parte do controle que é muito importante, certo? Então, assim, por que é importante fazer esse controle, né? Daí vocês podem falar, lá vem a Marielle falando que o orçamento é importante e que agora controlar custos também é importante. Sim, controlar custos também é importante, galera. Por quê? Na verdade, a gente tem um orçamento e ele serve justamente para controlar os custos. Se você não tem um orçamento, você não consegue controlar os custos. Então, se você não tem um orçamento, não tem como você fazer esse controle. Então, o primeiro passo é você ter o orçamento. Eu acho que o nível de conscientização de vocês aqui sobre ter um orçamento, acho que já está claro, né? Por que a gente tem que ter um orçamento. Mas agora o que a gente vai falar é do porquê que precisamos fazer esse controle, por que é importante. Então, assim, vamos supor que aqui vocês já têm um orçamento da obra de vocês e a gente vai pular mais um degrauzinho agora, certo? Que é saber utilizar esse orçamento. Então, assim, para dominar os custos, vocês têm que entender, eu vou falar aqui para vocês, que justamente foi assim que eu comecei a entender melhor essa questão de gestão de custos em obras, tá? Foi justamente assim. Que é entender você, digamos, você prever quanto ainda que você vai ter aí de estimativa para terminar a sua obra. Então, uma coisa é você ter o orçamento da obra e outra coisa é você ter um orçamento para terminar a sua obra. São duas coisas diferentes. Então, assim, quando a gente tem um orçamento, a gente faz um orçamento lá numa expectativa, num planejamento, digamos assim, ideal, a gente tem tudo quantificado e a gente está considerando lá o mundo perfeito, né, no orçamento. Só que o que acontece? Durante a execução da obra, acontece diversos fatores, né? Ou o planejamento já mudou, o plano de ataque da obra mudou, já vai ter um atraso, né? Ou vai ter que considerar algum outro mês de equipamento, ou já teve reajuste de material, ou nesse tempo também já teve aí uma alteração de projeto. Então, vai acontecendo diversos fatores ali durante a execução da obra e que, na verdade, não vai ser mais igual ao teu orçamento inicial. Então, assim, por isso que são duas coisas distintas. O orçamento que a gente acaba fazendo de uma obra é o orçamento inicial, é o orçamento ideal. Mas a gente também tem justamente esse orçamento que não é mais o mesmo durante a execução da obra, porque acaba justamente acontecendo essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. E eu vou exemplificar aqui para vocês mais para frente como fazer justamente essa comparação, tá? Então, assim,
eu tinha que passar mensalmente os estudos de término das obras. Então, eu tinha as obras e, assim, eu tinha que apresentar mensalmente o estudo de término dessas obras. Então, assim, é um estudo aprofundado de controle sobre o orçamento da obra e sobre o que vai acontecendo durante o andamento da obra, certo? E eu vou falar para vocês, assim, que, na verdade, se vocês forem fazer isso, né, para vocês avaliarem na obra de vocês, é muito bom. E vocês vão captar algumas coisas, que, por exemplo, quando eu acabava avaliando esses orçamentos, fazendo esses orçamentos de término, né, de término da obra, eu percebi um padrão nessas obras, que padrão é esse, né? O padrão que eu percebi foi justamente que os maiores desvios de custos dos orçamentos que eu fiz e que estava realizando eram 3 principais pontos, que seriam o quê? Alteração de projeto, seria reajuste de preço, e também vem no caso aqui a gestão de obra. Então, esses 3 fatores acabavam aí variando muito o custo ali das atividades durante a execução da obra. E eu só consegui perceber isso porque eu estava avaliando mais de uma obra, e quando eu estava avaliando essa obra, eu sabia o porquê que estava desviando. Então, eu só consegui chegar nessas conclusões porque a gente estava fazendo estudos mesmo. A gente sabe que é um pouco complicado de você identificar essas coisas, né? Enfim, de ter certinho quanto que foi orçado, quanto que foi realizado, né? Quanto que foi o custo real daquilo. Então, assim, a gente tem basicamente 2 tipos de controle, tá? Que eu vou estar passando aqui para vocês. Então, o que seria esses 2 tipos de controle? A gente tem, quando a atividade já foi realizada, é um pouco mais simples, mais fácil. Então, o primeiro caso que a gente tem é quando, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a estrutura de uma casa, eu tenho um valor para fazer a estrutura dessa casa, vamos supor aqui 100 mil, e eu sei que quando terminou essa atividade de estrutura, acabou custando lá 140 mil. Eu estou chutando aqui. Então, nesse caso, quando a atividade já foi executada, nesse exemplo, eu estou tendo um desvio aí de 40 mil reais. Então, eu consigo absorver isso, essa informação, que eu sei que realmente está estourando, certo? Mas isso é um valor que eu tenho quando a atividade já foi 100% concluída. E eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é como a gente acaba analisando quando a atividade está em andamento. Então, o que eu falei aqui para vocês agora é quando a atividade acabou já sendo concluída. Então, a gente tem o previsto da atividade e o realizado daquela atividade, certo? Então, o previsto e realizado quando o planejamento ali daquela atividade já foi executado e eu sei que é aquele valor, eu tenho certeza e ponto final. Então, assim, isso só é possível, na verdade, quando eu tenho o orçamento. Então, não tem como eu ter um previsto e realizado sem o orçamento. E também isso só é possível quando eu tenho as apropriações corretas de custos. Então, assim, tem uma importância aí também, que é justamente o seguinte: se eu tenho um orçamento, olha só como é que é as coisas. A pessoa que faz o orçamento lá numa ponta tem que estar ligado com a pessoa que vai fazer a apropriação que está lá na outra ponta. Nesses casos que eu citei aqui com vocês, desses estudos, então quem fazia a apropriação desses materiais no orçamento, conforme a atividade, eram os almoxarifes. Então a gente tinha obras, então quem fazia essas apropriações eram os almoxarifes. Então, olha só como a ligação de um ponto está ligado lá na outra. Então, tem que ter esse treinamento. E é engraçado que, assim, você acaba até pegando divergências quando você acaba fazendo essas análises. Então, quando você está fazendo aquela análise, você vê que, opa, tem um desvio aqui, mas não tem sentido ter esse desvio aqui nessa etapa. Por exemplo, a etapa nem começou ainda, já está estourando. Acontece, não acontece? Então, assim, o que aconteceu? Provavelmente aí foi a apropriação errada que teve do orçamento. Então, quando a gente acaba fazendo essa análise quando a atividade já terminou, que é mais fácil de fazer, que é o previsto versus realizado, então envolve esses 2 fatores, de ter o orçamento e também ter as apropriações corretas dos orçamentos. Então, é muito importante estar alinhado isso, só para vocês verem o quanto que é importante.
Então, a variação do custo ali nada mais é do que eu tinha planejado, né, daquele custo e o que foi realizado. Então, esse é o mais fácil de todos, você ter esse controle, certo? Vocês estão me ouvindo, acompanhando bem aí? Comentaram aqui no YouTube, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Pois é, acontece diversos fatores ali durante o andamento da obra. A gente tem uma estimativa, a mesma coisa o planejamento. A gente tem um planejamento ideal, a gente tem um orçamento ideal e vai acontecendo diversas coisas durante o andamento da obra, certo? Então, assim, a gente, beleza, assim, desse jeito que eu falei para vocês, é mais fácil mesmo validar ali o previsto versus realizado. O problema é que assim, na verdade não é que é o problema, é um pouco mais trabalhoso, mas o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o custo de uma obra, né, quando ela está em andamento, justamente quando aquela atividade ainda está em andamento. Então, quando aquela atividade ainda não foi 100% concluída. Por quê? Porque são nesses momentos, quando as atividades ainda estão em andamento, que você percebe que tem algum desvio, que você tem que tomar alguma decisão em cima. Só que para você tomar uma decisão em cima, você precisa ter esses dados, essa coleta de dados, certo? Então, assim, qual que é a melhor forma, né, de a gente fazer essa avaliação de desempenho do custo durante o andamento de uma obra? No caso de obras que são com um planejamento mais pequeno, talvez não seja tão adequado, porque as atividades acontecem muito rápido, né? Mas se for um planejamento, por exemplo, uma obra um pouco mais grande, onde a atividade ali tem um prazo um pouco maior das atividades, então é interessante sim você aplicar esse estudo de custo que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, assim, o mais importante é quando você está naquele trâmite ali no meio e você consegue tomar uma decisão em cima. Então, assim, quais as variáveis que a gente tem que avaliar quando uma atividade está em andamento? Vocês sabem me responder? Quais variáveis que eu tenho que analisar? Então, assim, são 3 variáveis que eu tenho que analisar quando eu estou fazendo uma análise de custo durante a execução das atividades. A primeira é o que foi planejado, então eu preciso saber o que foi planejado. A segunda é o que foi feito, então eu preciso saber durante aquele período de tempo o que foi feito, então planejado é diferente do que foi feito. E eu preciso também saber o quanto que aquela atividade acabou custando naquele período de tempo. Então, são 3 variáveis que eu tenho que ter para fazer essas análises, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor aqui, a gente vai entrar um pouco em matemática agora. Se vocês não entenderem aqui, vocês mandam aí que eu repito, tá? Então, assim, a gente vai supor um exemplo aqui, que a gente tenha 5 casas num bairro, tá? Vamos supor aqui que a gente tenha 5 casas e a gente vai fazer uma revitalização dessas casas, né? Então, quer dizer que eu estou com 5 casas, eu vou fazer uma revitalização dessas 5 casas, e eu estou planejando que eu vou gastar 50 mil nessas 5 casas. Então, eu estou planejando isso, certo? E vamos supor que nesses 5 meses, eu vou fazer essas 5 casas, gastando 50 mil e fazendo num planejamento aí de 5 meses, tá? Vamos supor que seja um mês aí para cada casa, gastando 10 mil em 5 meses, certo? Tá claro aí para vocês? Então, assim, vamos supor que no terceiro mês, vamos supor que nesse terceiro mês, qual que seria o meu valor planejado a se gastar? Nesse terceiro mês, o valor planejado a se gastar seria justamente 30 mil, correto? Porque eu estou ali falando que seria 50 mil em 5 meses. Então, no nosso planejamento aqui, a gente está considerando que a gente iria, então, planejado a se gastar no terceiro mês seria 30 mil. Mas se eu pergunto para o cara que está cuidando desse projeto, e eu pergunto para ele assim, ó, mas quantos que a gente já gastou até o momento? E daí o cara pode falar assim, a gente já gastou 20 mil. Então, a gente já gastou 20 mil. Então, eu pergunto para você, como que a gente está no projeto?
Alguns podem me falar aqui, se era o terceiro mês, então a gente estaria economizando 10 mil reais. Alguns poderiam pensar isso. Será que é certo? O que vocês me dizem? Na verdade, gente, eu passando só essas duas informações para vocês, não dá para saber. Mas por que não dá para saber? Espera aí que eu vou explicar por que não dá para saber. Não dá para saber por causa que, pensa comigo, se eu tinha falado aqui em 3 variáveis, e eu falei que eu planejei para gastar até o terceiro mês 30 mil, e eu gastei 20 mil, mas o que eu tenho que perguntar para vocês? Eu tenho que perguntar justamente quanto que eu concluí. Eu concluí quantas casas? Eu não falei quantas casas eu concluí. Então, como é que eu vou saber se eu estou estourando ou se eu estou economizando? Vocês estão acompanhando aí? Então, assim, qualquer coisa, manda mensagem, viu? Então, assim, justamente eu tenho que perguntar para o cara justamente quantas casas ele fez para eu chegar na conclusão se eu estou economizando ou se eu estou estourando o orçamento. Vocês concordam? Então, assim, eu tenho um valor planejado, que o valor planejado é justamente quanto vale aquilo que deveria ter sido concluído, conforme a data que eu falei, por exemplo, o terceiro mês. Então, o nosso valor planejado era 30 mil, né? O nosso custo real, o cara lá do projeto me falou que a gente gastou 20 mil, né? Então, assim, se eu fiz 2 casas, quer dizer que eu estou dentro do custo, porque eu gastei 20 mil, era 10 mil para cada casa. Agora, se eu fiz 3 casas e eu gastei 20 mil, então aí sim quer dizer que eu estou economizando 10 mil reais. Deu para entender? Por isso que a gente precisa sempre trabalhar com essas 3 variáveis na hora de analisar aí o andamento, o custo de uma obra, durante o andamento daquela atividade. Então, a gente sempre tem que pensar no valor planejado, no valor agregado, né, que realmente agregou o projeto, o que foi concluído, e também o custo real. Então, são essas 3 variáveis que a gente tem que acabar avaliando. Eu vou dar um exemplo aqui, um pouco mais simples, para a gente entrar nessa questão que eu falei para vocês, no valor de término de uma obra, para ficar mais simples para vocês entenderem. Certo? Antes me mandem mensagem se vocês entenderam o primeiro exemplo. Senão não adianta eu prosseguir. Pessoal do Instagram, do YouTube, dá para prosseguir? Qualquer coisa, dá um toque. Então vamos lá. O outro exemplo que eu quero dar para vocês mais simples é que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma alvenaria da minha casa. Essa alvenaria da minha casa que eu vou construir, vamos supor aqui que é 100 mil reais. Pensa na casa, né? 100 mil reais. E vamos supor que eu já fiz 50% dessa casa. Então, quer dizer que o meu valor agregado, que é justamente o quanto eu executei comparado com o valor que eu tenho, é 50 mil reais, né? Então, se eu tenho 100 mil reais, foi feito 50%, eu tenho 50 mil reais de meu valor agregado. Mas o custo até o momento, se eu chegar para o pedreiro lá e perguntar, a gente fez 50% da alvenaria, quanto que a gente gastou até agora? Então, e se o cara me falar, por exemplo, a gente gastou 60 mil reais. Então, eu vou ter uma variação aí de 10 mil reais, né? Então, provavelmente eu já estou estourando 10 mil reais no meu orçamento, certo? Então, se eu tenho 50%, eu acabei gastando 60 mil na vez de 50 mil, porque a nossa alvenaria, o pacote completo é de 100 mil, então eu acabei estourando 10 mil reais, correto? Então, assim, aí que a gente entra na questão de estimativa financeira no término, que eu vou mostrar para vocês 2 opções que podem acontecer aqui, que a gente tem que avaliar no orçamento de uma obra enquanto está decorrendo as atividades ali, justamente para entender e para tomar uma decisão em cima se for necessário. Então, assim, a gente tem. Muitos podem falar aqui que a gente acabou estourando 10 mil reais nesse caso, e a estimativa no término dessa atividade, então, se eu estourei 10 mil reais e inicialmente era 100 mil, então a atividade ali no valor final seria 110 mil reais, certo? Só que, na verdade, a gente tem uma outra situação, que é a outra situação que eu quero que vocês acabem entendendo. Que a outra situação é o seguinte:
Os outros podem falar, pode falar que a gente gastou 10 mil nesses 50% que foi executado, mas os outros 50% pode ser que eu gaste mais 10 mil. Então, meu desvio, na vez de ser 110 mil, seria 120 mil. Vocês estão conseguindo acompanhar? Isso daqui é mais complicado passar para vocês assim verbalmente do que explicando num quadro, né? Mas acho que dá para passar a ideia aqui. Então, assim, qual que é a diferença dessas duas situações? As duas situações que a gente tem que avaliar é justamente o valor de término daquela atividade. A gente tem, no caso, uma variação que seria pontual. Então, a gente tem uma variação pontual no primeiro exemplo que eu dei, que a gente gastaria somente 10 mil, que seria o estouro. E a gente teria, então, o segundo caso, que nos outros 50% ia gastar mais 10 mil a mais, então eu teria aí uma variação decorrente. Então, isso que a gente tem que acabar entendendo. Quando a gente faz uma avaliação ali do custo, que a gente acaba controlando os custos, né, de uma obra, a gente tem que entender justamente se aquela variação ela foi pontual durante o andamento da obra, ou se é uma variação decorrente e que o meu estouro ainda vai ocorrer mais e mais estouro. Então, aí que entra a parte de você saber justamente se você tem que tomar alguma atitude ali ou não. Claro que não é somente analisar isso, mas é você analisar a questão de por que aconteceu esse desvio. Então, você tem que saber o porquê que aconteceu. Então, algumas pessoas acabam sempre fazendo a taxa de variação ali, né? Só para concluir aquela ideia, voltando ali no caso, eu apresentei para vocês o caso mais otimista, que seria o estouro pontual, e eu mostrei para vocês também o caso mais pessimista, que seria aquele estouro decorrente durante o andamento da atividade. Vocês conseguiram pegar essa ideia? Então, esses dois pontos que eu gostaria de estar passando para vocês. E o que a gente tem que avaliar? A gente não tem que avaliar só o valor, mas o quanto que é isso em percentual. Porque, por exemplo, num orçamento, às vezes um estouro de 20 mil, comparado com o valor total da minha obra, em percentual, pode significar praticamente nada. Então, eu sempre tenho que avaliar, na verdade, em questão percentual. Então, quantos por cento daquilo está saindo do meu planejado? Então, peraí, o que está acontecendo? Então, são nesses casos que a gente tem que prestar mais atenção. Então, assim, o que eu estou passando para vocês é que justamente depois, a galera que entrou aqui depois, é justamente a parte que eu tenho que ter um orçamento e depois do orçamento ainda eu tenho toda essa parte de controle. E isso que eu falei para vocês é a gente estimar o valor final daquela etapa, né? Então, a gente acaba estimando pelo valor agregado. E, na verdade, é assim, se eu diminuir essas estimativas que eu falei aqui para vocês, no meu caso pessimista, do meu caso otimista, e eu diminuir aí o meu custo que eu já incorreu na minha obra, o custo que eu já acabei realizando, então, de 50% eu já gastei tanto. Então, se eu diminuir esse custo que já foi incorrido, eu tenho aí o valor para terminar a obra. Então, assim, é um pouco mais complicada essa questão, justamente, porque quando você avalia o orçamento para o término da obra, você tem que coletar os dados do que já foi, de qual que é o índice ali, se está estourando, se está economizando, o que está acontecendo. E a gente acaba fazendo isso mensalmente. Tem empresas que acabam fazendo semanalmente. Então, vai depender aí. Em uma semana, às vezes, dependendo da obra, pode mudar muita coisa. Então, por isso que eles acabam fazendo esse controle de custos, etapa a etapa, verificando ali qual que é o orçamento para término. Ah, vou estourar aqui. Aonde que eu vou economizar agora, né? Vai estourar aqui, vai estar dando um estouro aqui, no caso pessimista, que é como se fosse decorrente esse estouro até terminar a obra. Nossa, mas lá no final vai dar um estouro gigantesco. Peraí, o que está acontecendo? Então, aí que surgem as tomadas de decisões, e por isso que tem que ter pessoas que acabem controlando aí o orçamento, justamente por causa disso, dos custos.
Porque não adianta só eu ter um orçamento lindo, agora eu tenho um orçamento, agora pronto, agora eu vou fazer do jeito que dá, não precisa analisar nenhum dado. Não, você tem que analisar os dados. Assim como o planejamento, você tem que analisar os dados do orçamento. Vocês concordam? Então, assim, isso que eu gostaria de passar, os custos, né? Por que a gente acaba fazendo? Por que é importante? Porque quando você faz essa análise, que você vê por valor agregado, se você está economizando, se você está estourando, no caso, você tem um valor muito mais preciso no teu cronograma físico-financeiro. Então, o teu cronograma físico-financeiro, ele vai ser muito mais realista. E eu digo para vocês, conforme eu falei anteriormente, os 3 casos ali que eu acompanhei essas obras, que eu vi assim, que dá uma divergência tremenda do orçamento inicial para o orçamento de término de obra, é justamente alteração de projeto, reajuste, né, conforme a gente falou aqui, reajuste de preços, e também a parte da gestão da obra. Então, a gestão da obra também entra aí com uma parcela. Certo? Então, assim, um valor, a obra inicia com um valor X e o orçamento de término lá é X mais Y. Então, é assim que acontece. E justamente por que é importante? Para você ter um cronograma físico-financeiro real, realista, você não considerar o orçamento baseline, que a galera chama, né, que é o orçamento inicial, como realista até o final, porque não é o mesmo valor no final. E também vem a questão de você justamente ter essa gestão dos riscos. Então, o que está acontecendo com a minha obra? Peraí, está dando esse estouro, dá tempo de corrigir ainda, tenho muita alvenaria para fazer, o que está acontecendo? Então, por isso que é bom justamente você fazer essa avaliação. E também acaba ajudando aí nas tomadas de decisões. Então, por isso que é importante. Vocês concordam? Vocês pegaram essa linha que eu quis passar para vocês, que não é agora só ter um orçamento, mas também saber controlar e como controlar? Então, a gente falou aqui que as atividades que já foram executadas, que não tem o que fazer, você tem o teu previsto versus realizar. Mas as atividades que ainda estão em andamento, que você está fazendo o acompanhamento, você tem aí, então, que fazer esse estudo de término da atividade, que é o estudo de término da obra, porque aquilo ali pode estar variando e pode ser que você consiga reverter a situação. Dependendo da situação, você consegue reverter, você consegue entender o que está acontecendo com o teu orçamento. Certo? Ficou alguma dúvida dessa questão de controle de custos? Se tiver alguma dúvida, manda aí, pessoal, por favor. Se quiserem compartilhar alguma coisa também, podem mandar aí alguma história que seja interessante. Então, eu percebi bastante essas variações estudando os orçamentos dessa maneira. Então, isso era um estudo mensalmente. Então, só para recapitular, as 3 variáveis que eu comentei aqui para vocês, que a gente tem que acabar avaliando aí quando a gente está analisando o custo e com a atividade em andamento, é justamente o valor planejado. Pediram aqui, ó, pode repetir as 3 variáveis? Justamente. Então, é o valor planejado, que a gente tem que saber, né? Quanto que está planejado. O valor agregado, que conforme a gente falou aqui, o valor agregado é quanto eu gastei para executar aquela determinada quantidade de serviço, que são 2 coisas diferentes, e também o meu custo real. Então, são essas 3 variáveis que a gente tem que estar avaliando aí quando a gente está cuidando de um orçamento, de um controle, fazendo controle ali de custos de uma obra. Então, assim, o que eu passei aqui é tanto para as pessoas que trabalham diretamente com a gestão de custos e também as pessoas que trabalham em obra, que tem a tua obra, que vocês podem estar aplicando essa técnica para vocês terem noção de como que está o andamento da obra de vocês, que é justamente o índice de desempenho de custo. É o índice de desempenho de custo. Então, você consegue avaliar ali durante a atividade como que está isso. Então, você acaba considerando o valor agregado, que é justamente a quantidade que a gente acabou executando ali com o valor planejado. Certo? E comparar com o custo real, né? Então, assim, esse foi só para a gente exemplificar como que a gente acaba fazendo o controle de custos.
Então, as pessoas que querem dominar custos, elas têm que estar cientes disso, elas têm que saber analisar, não é só ver ali o valor, deu tanto de estouro e não sabe nem quanto que está o percentual da atividade para saber se aquilo vai ser um negócio que vai prejudicar ou não. Então, tem que saber avaliar. E as pessoas que querem dominar de custos, então, vou reforçar aqui que no link da minha bio tem um link lá para as pessoas que querem se inscrever e participar da imersão custo de obras, que justamente eu vou mostrar o que as pessoas acabam fazendo de errado e qual que é o jeito certo de fazer. E é 100% online, 100% gratuito. Então, isso daqui é só um aquecimento que a gente está fazendo para essas aulas. E quem se interessar, então, o link está na bio, é só entrar e se cadastrar. Certo? Algo a complementar? Ficou claro para vocês o estouro pontual e o estouro decorrente? É importantíssimo isso, hein? Se você está ainda trabalhando aí, sendo responsável por uma obra grande, gente, isso é muito importante. É uma ferramenta de gestão de controle de custos mesmo. Nada a declarar? Então é isso, pessoal. Fiz essa live no domingo aqui. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo para compartilhar esse conhecimento. Espero que eu tenha agregado de alguma forma no controle de custo da obra de vocês. Foi justamente só para passar uma outra visão, não só do orçamento, mas também essa questão de controle, que também é muito importante. Certo? Falaram aqui, você explica bem, Lud. Ai, valeu, Lud. Obrigada. Muito boa live. Espero que tenham entendido. E eu vou fazer essa aula ainda com um exemplo, no caso, mostrando, desenhando, que eu acho que fica muito mais fácil do que falar verbalmente. Mas acredito que a ideia aqui, no geral, a gente conseguiu repassar, espero eu. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem me mandar um direct que eu respondo, gente. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar contando comigo aí. Certo? Muito obrigada, gente. Um ótimo domingo aí a todos. Um ótimo final de noite. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.